nós estamos vivendo neste momento as últimas horas do tempo pascal, e o Espírito Santo está para vir sobre a igreja, sobre todos nós. Eu gostaria hoje de compartilhar com vocês sobre essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Antes eu gostaria de acolher as nossas comunidades, então vamos ficar em pé, comunidade São Clemente. Vamos acolhê-los com uma salva de palmas. Comunidade Santa Edificis. Comunidade Assunta ao Céu. Comunidade Santa Isabel. Comunidade São Padre. Comunidade Matriz. Sejam todos muito bem-vindos para nós, enquanto paróquia, todos juntos nos prepararmos para esses próximos minutos, onde nós ficaremos em vigília, esperando essa terceira pessoa da Trindade. E hoje escolhi para compartilhar com vocês um livro do Padre Antônio Roio Mari, um excelente escritor, com livros maravilhosos. E esse de hoje é o grande desconhecido, o Espírito Santo e seus dons. Por que ele chama o Espírito Santo de um grande desconhecido? Talvez porque, se o Espírito Santo fosse conhecido por nós, esta vigília estaria lotada aqui dentro, aqui fora, do outro lado, lá atrás. Todos que tinham missa nesse sábado à noite, nos 4 comunidades, talvez tivessem vindo. É justamente porque o Espírito Santo é tão desconhecido que nós o deixamos de lado. O Espírito Santo é mais difícil de nós imaginarmos quem é essa pessoa, porque Deus criou o céu, a terra, os animais, então nós vemos basicamente essas coisas e conseguimos colocar na nossa cabeça quem é esse Deus que criou, que fez tudo isso, nos criou. Jesus, mais fácil ainda. Nós temos como acompanhar o Evangelho desde a sua concepção até a sua morte e ressurreição. E o Espírito Santo, quem é? Quem é o Espírito Santo para você? É alguém que você estuda na catequese, que derrama sobre você os 7 dons, como vai receber aqui nesta via batismal? Recebe os 7 dons, depois nos santifica. É isso que a gente aprende na catequese. E nós nos contentamos com isso. Ficamos satisfeitos em saber só isso do Espírito Santo. Tá bom. Como se o Pai e o Filho tivessem mais importância que o Espírito Santo. Nós só não estamos em uma situação mais lamentável. Nós temos que dar a mão à
palmatória, graças à renovação carismática católica. Só não estamos piores porque a renovação carismática católica trouxe para o mundo um pouco do conhecimento do que é o Espírito Santo. Aliás, a renovação pôs a Bíblia na mão das pessoas no Brasil. Senão estaríamos numa situação infinitamente pior. Não saberíamos nada do Espírito Santo. Que triste, que lamentável. O Espírito Santo é até desconhecido por muita gente que se diz, não tem voz, não está mais 3 vezes. É lamentável porque muitos que até se dizem especialistas nisso, naquilo, na igreja, se perguntar e apertar um pouquinho, não sai muita coisa do que é o Espírito Santo. Meus filhos e minhas filhas, o que nós vamos viver nessa noite, o que a Kimberly, já adolescente, jovem, vai receber hoje nessa via batismal, não é uma mágica, não é um ritual de qualquer lugarzinho por aí. O que ela vai receber é o que fala o Evangelho hoje: de mim jorrarão fontes de água viva. Essa água que está ali jorrando é um dos símbolos do Espírito Santo. É bem verdade que na Bíblia nós temos 3 figuras muito pragmáticas do Espírito Santo. É a pomba, quando Jesus é batizado no Jordão. Depois a nuvem, na transfiguração do Senhor no Monte Tabor. E depois, a terceira vez, qual é o mesmo? Deu pano. Oi? Ouvi. Isso, as línguas de fogo. No céu, que nós vamos viver nessa noite, as línguas de fogo. São essas 3 figuras emblemáticas. Tanto é que nós acabamos tendo mais intimidade com Deus, com Jesus, porque muitos artistas procuraram ao longo dos séculos retratar esse Deus, retratar esse Jesus, mas o Espírito Santo ficou limitado nessas poucas imagens, às vezes no sinal do vento, às vezes nessa água viva, mas pouco humano para nós compreendermos como é Deus e como é Jesus. Mas esse Espírito Santo, nessa via batismal, que a Kimberly vai receber hoje, através da água, essa água que jorra rios de água viva, não é passe de mágica, essa água que é abençoada, o Espírito Santo é infundido sobre essa água. Quando o Padre faz a oração de bênção da água, o Espírito Santo é infundido sobre essa água. Então ela recebe o Espírito Santo de Deus. É como esta água fosse a água do próprio útero da igreja. Essa via é o próprio útero da igreja, que vem e é fecundada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem essa graça, ele vem e fecunda o nosso ser. Ele vem sim para nos santificar, ele vem para fecundar os 7 dons que estão ali naquelas velas da alma. O Espírito Santo fecunda sobre nós esses dons. E nós o que fazemos depois do batismo? Se somos
bem, assim, conduzidos pelos nossos pais, continuamos participando da igreja, da missa, fazemos catequese. Mas eu sei que o sofrimento de muitos filhos é que os próprios pais não querem nos trazer na própria missa. É um grande sofrimento dos filhos hoje, dos catequizandos, pais que não querem ter compromisso algum com a igreja. Fazem o batismo, da primeira Eucaristia, da Crisma, um evento social, um rito de, parece fitinha de amarrar para tirar uma olhada. Como põe a ruda na orelha. É isso que acham que é o sagrado. E andam por aí abafando, achando que estão corretíssimos. Não desprezemos esse grande desconhecido. Esse grande desconhecido é uma pessoa, assim como Deus, assim como Jesus. São três pessoas e um único Deus que não pode ser desprezado. Pelo contrário, assim como nós falamos, temos que ter uma experiência mais profunda, vamos ter uma experiência com Jesus. A pessoa vai para a experiência de oração e fala: eu quero ter um encontro pessoal com Jesus. Ótimo. E com o Espírito Santo, o que você quer fazer? Deixa ele lá na gaveta, com os dons que você recebeu no batismo, depois confirmou na crisma. E hoje falávamos todos os que vão crismar, quase 6 hoje de manhã, confessamos boa parte deles. Quando eu perguntava, o sacramento do crisma é por causa do nome, o óleo chama crisma. Qual o sacramento que vocês vão receber? O sacramento da confirmação. E por que vamos confirmar o quê? Um só. Um só. Que é confirmar o Espírito Santo. Então, nós já recebemos o batismo, a isso esclarecido. Já recebemos o crisma, já confirmamos esses dons. E o que nós estamos fazendo com esses dons? Continuamos deixando ele como esse grande desconhecido? Ou nós estamos buscando ter experiência com ele na oração, na meditação, querendo nos aproximar desses dons, renovando constantemente esses dons, para que esses dons possam gerar os frutos? É lógico que pela graça de Deus é que nós geramos os frutos, mas se você não coloca a sua carne aí, sua mãozinha, o seu corpo em movimento, para esses dons se tornarem frutos, Jesus sozinho não vai poder fazer. Ele não pode invadir. Por isso hoje, nesse momento que nós nos preparamos para que esse Espírito Santo venha como um grande cenário sobre essa igreja, junto com Maria mais uma vez, aquela que é a esposa do Espírito Santo, junto com os apóstolos, os anjos e santos, que nós possamos nos abrir a essa graça, nos abrir a esses dons que querem mais uma vez ser infundidos sobre nós. Caso nós não nos abramos para receber, confirmar e alimentar esses dons,
Temor a Deus, ciência, todos os 7 dons que nós estudamos lá na catequese que temos normalmente revisitado. A fortaleza, por exemplo. Quando a pessoa fala assim: ai, mas eu tenho medo de assumir essa pastoral, assumir essa função. Ué, pede o dom da fortaleza. O que é fortaleza? Fortaleza é coragem, coragem, meu filho, coragem. Tem que pedir coragem. Fortaleza é a coragem. Quando você está falando bem a verdade, cagando de medo, pede a fortaleza. A ciência, não é essa ciência do mundo. A ciência que te pede, quando apresenta uma situação para nós, e para mim aparece quase todo dia, que eu tenho que discernir se aquilo é verdade ou se aquilo é um fato do mal querendo me desviar do caminho. Para você também é igual. Se você não pedir o dom da ciência, você acaba comprando gato por leve. Gato por leve. Leve por gato, se como queira. Enfim, nós precisamos do dom da ciência. O dom do conselho. Esse dom do conselho. Eu uso bastante, mas vocês, como pais, também têm que usar. Saber aconselhar o outro, não o que você pensa na tua cabeça, mas o que pensa a doutrina da igreja. Não é uma coisa que você tira da tua cabeça e vai falando por aí. O conselho precisa ser a inspiração do dom do Espírito Santo para você aconselhar o outro. O entendimento, compreensão profunda dos mistérios da fé. Às vezes você fala assim para a pessoa: entendeu? Entendi. Passou 2 minutos, você pergunta, não entendeu nada, fazendo tudo diferente que você explicou. Por quê? Não pede o dom do entendimento, não reza para fazer as coisas. A sabedoria. Não é essa sabedoria do mestrado, doutorado, PhD. Não é essa sabedoria. A sabedoria de Deus é ver as coisas à luz dele, é discernir pela luz de Deus, com os olhos de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. A piedade. Piedade não é aquele, não é piegas assim, né? Não é, isso é ser piegas. A piedade é uma devoção filial. Como filho de Deus, você confia e você se devota àquela causa. Você tem atitudes de bondade, mas porque você é filho de Deus. Então, por isso você se manifesta de uma forma piedosa.